E aí, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é quando não usar uma análise de dados. E essa temática é muito importante porque nós estamos num contexto onde todas as empresas, todo mundo quer usar análise de dados. Hoje você faz um curso aí de poucas horas e o pessoal já se diz que já está sabendo analisar dados. Eu não estou aqui para julgar isso, mas eu quero lhe alertar de alguns pontos que são muito importantes. Então, você que é um empresário que pretende usar análise de dados, inteligência artificial e qualquer uma dessas tecnologias na sua empresa, ou se você é um analista de dados, observe esses detalhes quando você for trabalhar com dados e entenda de fato a sua responsabilidade. A análise de dados, quando ela não é planejada, ela não pode ser utilizada. Porque imagina só, você pega um conjunto de dados, já sai analisando, já sai sem foco. Como é que você vai obter os resultados que você espera se você não está executando um planejamento? O planejamento ele é muito importante em todos os aspectos da nossa vida e principalmente quando você se trata de projetos em que você vai aplicar no seu negócio, no seu dia a dia. Então, a análise de dados precisa ser planejada. Se ela não for planejada, você está entrando em um grave risco, porque você vai tentar depois consertar com análise o que você não conseguiu fazer com planejamento, e isso não dá certo. O outro ponto é quando ela não entrega valor, ou seja, se você faz uma análise de dados, ela não entrega valor, não traz valor para o seu negócio, não traz insights, não traz valor agregado, ela não precisa ser utilizada. Outro ponto é que quando ela não lhe traz dinheiro, imagina só, você faz análise de dados, investe recursos, investe tecnologia na sua empresa, se ela não lhe traz um retorno financeiro, por que você está fazendo isso? Para de fazer isso, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Então, se não está lhe dando um retorno financeiro de alguma forma, agregando valor nos seus produtos e serviços, por que fazer uma análise de dados? Fica aí a pergunta para você, mas vamos lá. Outro ponto é quando ela não reduz. Não reduz o quê? Não reduz custo, não reduz tempo de operações, não reduz tempo nos seus processos, não reduz sua carga de trabalho. Então, por que fazer essa análise? Por que aplicar essa análise de dados? Porque não faz sentido. Entenda só, se você não planejou, se não lhe traz nenhum retorno, por que fazer essa análise? O outro ponto é a pseudociência. Então, o que é a pseudociência? Muitas vezes você está no murmurim da modinha e quer aplicar inteligência artificial, análise de dados em tudo que você faz. E de fato você começa a tentar pegar atalhos. É o que nós chamamos de pseudociência. Na pseudociência, engana muitas pessoas e muitos negócios. Vou dar um exemplo. Um grupo de cientistas fizeram uma pesquisa para aplicar a pseudociência e conseguiram confirmar com dados que o chocolate ele é ótimo para emagrecimento. Então eles pegaram um grupo de 15 pessoas, aplicaram dados de várias características das pessoas e chegaram a essa conclusão. Fizeram um artigo, publicaram e vários jornais começaram a publicar essas notícias. E o murmurinho foi tão grande que empresas, aproveitando dessa pesquisa, esqueceram de observar os fatores principais. Claro, esse grupo de cientistas, eles estavam fazendo um teste da pseudociência, ou seja, eles não chegaram à conclusão do emagrecimento com pessoas que comem chocolate, mas eles colocaram os dados de uma forma e analisaram de uma maneira que as pessoas começaram a tirar suas próprias interpretações desses dados. Olha o perigo que é isso. Quando você não faz um planejamento adequado, quando você não enxerga o valor que essa análise pode dar, pode ocorrer esse tipo de situação. E quando os seus dados não estão de maneira adequada, você corre esse grande risco. Lembre-se, o que eu falei um momentinho atrás, eles aplicaram a pesquisa em 15 pessoas. Olha só, um número muito baixo de dados. Então, quando você aplica uma grande quantidade de coisas em um número pequeno de pessoas, com certeza, em um número pequeno de dados, vamos melhorar isso, com certeza você corre o risco de achar um resultado estatisticamente correto.
Olha só, se eu pego 15 pessoas e aplico várias características, peso, tal, pego outras características, etc., muitas características, com certeza, estatisticamente, você vai chegar a algum resultado. Então, os seus dados têm que ser tratados e equilibrados com qualidade. Os dados precisam ser respeitados e você precisa trabalhar eles da maneira correta. Então, para isso, suas análises elas têm que ser avaliadas com cuidado. Elas não podem simplesmente ser avaliadas e você simplesmente pegar essas análises e sair publicando. Elas precisam partir de um processo e de algumas características para que o sucesso delas seja positivo. Então, os dados eles podem criar uma catástrofe nos seus resultados. Imagina só, se você pega esses dados de maneira errada, que não foi planejado, que não passou por um processo de execução de maneira correta, e você simplesmente aplica nos seus clientes, aplica no seu negócio, e você pode ter prejuízo com isso, e sérios prejuízos. Você pode chegar a conclusões totalmente erradas, como o exemplo da pseudociência que o chocolate causa emagrecimento. Que não faz sentido, mas quando você pega um grupo específico, aplica várias características, você não vê como é que esses dados estão, você não faz o planejamento adequado, esse é o risco que você corre. A outra coisa é que você tem que examinar as características básicas de um processo de análise de dados, que são a relevância, ou seja, os dados que você está avaliando, ele tem relevância de fato para o negócio que você quer aplicar? E os dados que você está avaliando, ele tem relevância para gerar valor, para gerar lucro, para reduzir despesas, para reduzir tempo, ele gera? Então, é uma pergunta que você tem que avaliar. E esses dados, eles são confiáveis? Existe uma confiabilidade neles? Porque, claro, você tem que entender que o processo de confiabilidade e relevância dá início lá no processo de coleta dos seus dados. Seus dados estão adequados, foram tratados da maneira correta. Então, observe essas características que elas têm grande importância quando você se trata de um processo de análise. E evite conflitos. É claro que se você pega um conjunto de dados, descobre algo interessante, partindo do pressuposto que você fez tudo correto, quando você vai apresentar isso para outras pessoas, pode ter resistência, porque a mudança naturalmente tem resistência. Nós resistimos à mudança. Então, se você pega os dados no seu negócio e faz esse processo de alteração, você tem que saber a maneira certa de mostrar esses resultados. Tem que ter certeza do resultado que você está mostrando para que você tenha êxito no seu processo. Então, essas são as dicas que eu deixo hoje para você. Muito obrigado.